Bom, pessoal, vamos dar início ao estudo da culpabilidade, que é um elemento do crime. Nós estamos estudando teoria geral do delito, já estudamos fato típico e todos os seus elementos, já estudamos antijuridicidade ou ilicitude, e agora vamos falar desse terceiro elemento do crime, que é a questão da culpabilidade, de acordo com um conceito tripartido de crime, né, em que o crime seria um fato típico, ilícito e culpável, ou seja, praticado por um agente culpável. Vamos ao conceito, tá? Eu coloquei aqui um conceito para vocês em que a culpabilidade, ela é o juízo de censura, o juízo de reprovabilidade que incide sobre a formação e a exteriorização da vontade do responsável por um fato típico e ilícito, com o propósito de aferir a necessidade de imposição de pena. Então, para se referir à culpabilidade, o Código Penal adotou a expressão é isento de pena. Então, quando a gente vê o Código Penal falando em é isento de pena, ele está se referindo à culpabilidade ou ausência, né, de culpabilidade. Então, aqui é o juízo de censura, um juízo de reprovabilidade, é um elemento do crime para esse sistema tripartido, né, para esse conceito tripartido de crime, tá? Então, no Brasil, nós não adotamos, nesse Estado democrático de direito, o direito penal do autor. Deve imperar aqui no Brasil o direito penal do fato, jamais o direito penal do autor. Então, o direito penal ele deve se preocupar com a punição de autores pelos fatos típicos e ilícitos que eles cometeram e não por quem são. Então, o juízo de culpabilidade vai recair sobre o autor daquele fato típico e ilícito para analisar se ele deve ou não suportar a imposição de uma pena em razão do fato cometido, ou seja, em decorrência daquela infração penal que ele praticou. Então, o agente, para o nosso direito penal brasileiro, é o direito penal do fato. Então, aqui o agente ele é punido em razão do comportamento que ele realizou, que ele deixou de realizar, e não pela condição de ser quem ele é, né? Então, coloquei aí para vocês um esquema, tá? Do que seria culpabilidade de acordo com a teoria adotada no Brasil, né? Adotada pelo Código Penal, que adotou a teoria normativa pura na sua vertente limitada. Então, nós temos aqui o fato típico, que nós já estudamos, que é composto pela conduta, onde temos o dolo ou a culpa, pelo resultado naturalístico, relação de causalidade e tipicidade. Temos a ilicitude, que também nós já estudamos, e por fim, como terceiro elemento necessário para que exista, né, o crime, nós temos a culpabilidade, certo? A culpabilidade, ela possui 3 elementos, de acordo com essa teoria adotada no Código Penal. Para que exista culpabilidade, deve existir a chamada imputabilidade, tem que existir a potencial consciência da ilicitude, né? E tem que e devemos ter também a exigibilidade de conduta diversa, certo? Então, nós vamos estudar cada um desses elementos, ok? Então, nós temos as chamadas causas de exclusão da culpabilidade, né? Que são as chamadas dirimentes de culpabilidade, que é justamente quando nós não temos nenhum, vou voltar ao slide, quando nós não temos nenhum desses elementos ou algum desses elementos, precisamos ter todos para que nós tenhamos culpabilidade, precisamos ter todos esses elementos. Quando falta algum desses elementos, não existe culpabilidade, estará ausente a culpabilidade. Por isso que nós estudamos essas dirimentes de culpabilidade. São as causas que excluem a culpabilidade, né? Nós temos as excludentes dos elementos da culpabilidade, portanto, a imputabilidade, né?
potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa, beleza? Aqui nós temos os elementos, portanto, excludentes dos elementos de culpabilidade. Por exemplo, o que exclui a imputabilidade, que nós vamos estudar já já o que é imputabilidade, cada uma dessas causas. O que exclui a imputabilidade, né? E, portanto, se exclui a imputabilidade, exclui também a culpabilidade. Nós só temos culpabilidade se tivermos todos esses elementos presentes. A doença mental, desenvolvimento mental retardado, desenvolvimento mental incompleto, embriaguez acidental completa, certo? Então, isso, qualquer uma dessas causas vai o quê? Excluir a imputabilidade, que é um dos elementos da culpabilidade, então, portanto, nós não teremos culpabilidade. Da mesma forma, com a potencial consciência da ilicitude, nós podemos não ter a potencial consciência da ilicitude quando nós estivermos diante de uma situação de erro de proibição inevitável ou excusável, né? Também iremos estudar. Ou também nós não teremos esse terceiro elemento da culpabilidade, que é a exigibilidade de conduta diversa, quando nós estivermos diante de uma situação de coação moral irresistível ou obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal. Então, vamos começar estudando cada um desses elementos da culpabilidade e estudando cada uma dessas causas que podem excluir a culpabilidade ou reduzir também a culpabilidade, iremos estudar também, que são essas chamadas dirimentes de culpabilidade, ok? Vamos começar estudando a imputabilidade. Bom, nós já vimos que a imputabilidade penal é um dos elementos da culpabilidade. O Código Penal não define, não traz um conceito de imputabilidade penal. Mas ele aponta as hipóteses em que ela não existe e que ela está ausente, ou seja, os casos que nós chamamos de inimputabilidade penal, que estão lá nos artigos 26, caput, 27 e 28, parágrafo 1º, vamos estudar cada um deles. Então, cuidado para não confundir essas expressões, pessoal. A expressão imputabilidade é um elemento que precisa estar presente para que nós tenhamos culpabilidade. Imputabilidade penal é um dos elementos da culpabilidade. Já a inimputabilidade penal, ela exclui, portanto, a culpabilidade, ok? Então, aqui trouxe um conceito doutrinário para vocês em que diz que a imputabilidade é a capacidade mental inerente ao ser humano de, ao tempo da ação ou da omissão, entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, vejam que a imputabilidade penal depende de dois elementos: o elemento intelectivo e o elemento volitivo. Os dois têm que estar presentes simultaneamente. Qual é esse elemento intelectivo? É a integridade biopsíquica, é a perfeita saúde mental do indivíduo, fazendo com que ele tenha condições de entender o caráter ilícito daquilo que ele está fazendo. O elemento volitivo é o domínio da vontade, né? Volitivo, vontade. Então, é ele ter o domínio da vontade, ou seja, é o agente quem controla, quem comanda os seus impulsos relativos a essa compreensão do caráter ilícito do fato. Então, ele se determina de acordo com esse entendimento, ele age de acordo com esse entendimento, certo? Então, todos esses elementos, esses dois elementos, intelectivo e volitivo, eles têm que estar presentes simultaneamente. Na falta de qualquer um deles, o sujeito vai ser tratado como inimputável. Então, para ser imputável, precisam estar presentes esses dois elementos, certo? O Brasil adotou um critério cronológico, em que toda pessoa, a partir do início do dia em que ela completa 18 anos de idade, ela já se presume-se imputável. Então, é uma presunção relativa, admite-se prova em contrário, mas, a priori, qualquer pessoa que tenha
18 anos de idade ou mais, a partir do início do dia do seu aniversário, do dia que completa 18 anos de idade, presume-se imputável para fins do direito penal, certo? Então, o momento de aferição, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, o momento para constatação dessa inimputabilidade, nós podemos perceber aqui no artigo 26 do Código Penal, que é um dos artigos em que o Código Penal aponta os casos de inimputabilidade, ou seja, em que a imputabilidade está ausente, ou seja, os casos em que a inimputabilidade penal está presente, certo? O artigo 26, ele diz que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Isso é o que diz o caput do artigo 26, certo? Então, aqui, o momento para constatação da imputabilidade, de acordo com esse artigo, é o tempo da ação ou da omissão. Então, você considera o momento para que seja constatada a imputabilidade, deve ser o momento da prática da conduta, seja uma conduta comissiva ou omissiva, né? Momento da ação ou da omissão. Então, é o momento da conduta, né? Qualquer alteração posterior a esse momento da conduta não deve interferir. Vai produzir efeitos apenas para fins processuais, não para fins de direito penal materialmente falando, só para o processo, tá? Então, então, nós temos aqui um desdobramento lógico daquela teoria da atividade que nós estudamos, né? Adotada lá no artigo 4º do Código Penal, no tocante ao tempo do crime. Então, deve ser analisado o momento, a imputabilidade do sujeito ao tempo do crime, ou seja, ao tempo da prática da conduta, ou seja, ao tempo da ação ou da omissão. Então, se ao tempo da conduta o réu era imputável, se vier superveniente, ou seja, depois disso tiver uma doença mental, isso não altera esse quadro. Ele vai ser tratado como imputável. E essa nova causa, ela só vai suspender o processo até que ele volte à sua condição de normalidade, certo? Nós temos no Brasil, alguns critérios para identificar a inimputabilidade, né? Por exemplo, ao completar 18 anos de idade, todo ser humano presume-se imputável, né? Só que, como eu já falei, essa presunção ela é relativa, a presunção iuris tantum, porque se admite prova em contrário, né? Então, nós temos esse critério, esse sistema biológico no tocante aos menores de 18 anos, nós temos um critério psicológico relativo à embriaguez completa e proveniente de caso fortuito ou força maior. Então, vamos analisar cada uma dessas situações, cada uma dessas causas de inimputabilidade, certo? Começando pela menoridade, de acordo com o que está lá no artigo 27 do Código Penal. Então, em relação aos menores de 18 anos de idade, adotou-se no Brasil o sistema biológico para a constatação dessa inimputabilidade, né? São inimputáveis as pessoas que ainda não têm 18 anos de idade. E essa presunção de inimputabilidade já para os menores de 18 anos, diferente da presunção relativa que existe para as pessoas que têm 18 anos ou mais, ou seja, os maiores de 18 anos, que é uma presunção relativa, aqui para os menores de 18 anos, nós temos uma presunção absoluta, certo? Iuris et de iure, ou seja, não se admite prova em contrário. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que não importa
se são as pessoas mais inteligentes do planeta, da sua perspicácia, não importa se tem um desenvolvimento mental, não importa se é emancipado civilmente, não importa se já trabalha com carteira assinada, se tem previdência social, isso não importa. Para o direito penal, isso não importa. Por quê? Porque o direito penal tem a presunção absoluta de inimputabilidade quanto às pessoas que ainda não tenham 18 anos. Então, se falta um dia para você completar 18 anos, você ainda é, para o direito penal, considerado inimputável, certo? Não importa se já está civilmente emancipado, isso não importa. Para o direito penal, é inimputável absolutamente todas as pessoas que ainda não têm 18 anos completos, certo? E o que isso influencia, professora? Muita coisa, e vocês já sabem, nós analisamos inclusive a questão dos crimes permanentes e a superveniência da maioridade penal. Nós vimos que os crimes permanentes são aqueles em que a consumação se prolonga no tempo por vontade do agente. Então, é possível que uma conduta criminosa seja iniciada quando a pessoa ainda tem 17 anos, né? Falta pouco para completar 18, por exemplo, e essa conduta somente se encerre quando o agente completou os 18 anos. Ou seja, quando ele atinge a maioridade penal. Então, por exemplo, João, com 17 anos de idade, pratica o crime de extorsão mediante sequestro contra Fabiano, mantendo essa pessoa em cativeiro por vários meses. E aí, durante esse tempo que ele está em cativeiro, João completa 18 anos de idade. Ele vai ser responsabilizado a partir do momento em que ele se torna imputável. O agente vai ser responsabilizado criminalmente pelos atos praticados após o início da sua imputabilidade penal. Então, nesse caso, como era um crime permanente, ele vai ser responsabilizado pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, porque se entende que a consumação desse crime se prolongou do tempo, quando ele completou os 18 anos, o crime ainda estava se consumando, então ele vai responder por esse crime, certo? Agora, se praticou um ato, né, infracional quando tinha 17 anos de idade e se encerrou ali, depois completou 18 anos, isso não autoriza a responsabilização dele na esfera penal. Ele vai responder pelo ato infracional, né, equiparado a um delito de natureza instantânea, né? Nós temos a inimputabilidade também por doença mental, e aí nós temos doença mental, qualquer alteração mental, psíquica, que retira da pessoa a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, de agir de acordo com esse entendimento, né? Então, essa doença mental, como nós já sabemos, deve existir ao tempo da prática da conduta criminosa para poder acarretar o afastamento da imputabilidade, né? Então, nós temos aqui também a inimputabilidade por desenvolvimento mental incompleto, né? Então, desenvolvimento mental incompleto abrange todas as pessoas que são menores de 18 anos, obviamente, e os indígenas, dependendo da situação, certo? Então, depende do grau, no caso dos indígenas, nem sempre eles são inimputáveis, porque vai depender do grau de assimilação das regras sociais, da convivência com os não índios, né? Dos valores sociais, e aí quem vai revelar isso é um exame pericial. Então, dependendo da conclusão da perícia, o indígena pode ser imputável, se ele já for totalmente integrado à vida em sociedade com os não índios, né? Ele pode ser semi-imputável, caso ele esteja, digamos que, dividido entre o convívio na tribo e na sociedade com os não índios. E ele pode ser inimputável, quando ele seja completamente incapaz de viver em sociedade com os não índios, quando ele não conhece as regras que são inerentes ao nosso convívio em sociedade. Nós temos também a inimputabilidade por desenvolvimento mental retardado, né? Aquele retardado, aquilo que não se compatibiliza com a fase da vida em que a pessoa já está biologicamente falando,
né? Então, a pessoa não tem sintonia, digamos assim, com as mesmas pessoas que têm a sua idade cronológica, a mesma idade cronológica. Então, é uma condição de um desenvolvimento interrompido, incompleto da mente, e aí compromete algumas habilidades que são manifestadas durante o período de desenvolvimento da pessoa, como aptidões cognitivas, de linguagem, aptidões motoras, aptidões sociais e por aí vai. Então, qualquer pessoa que tenham, por exemplo, uma ausência ou deficiência nos sentidos, como que sempre teve, como é o caso do surdo-mudo. O surdo-mudo, ele não é automaticamente inimputável. Pelo contrário, né? Todas as pessoas, como eu já falei, depois dos 18 anos de idade, se presumem imputáveis, né? Ou seja, vão ter uma pena, né? Se praticar uma infração penal, são imputáveis. Agora, a perícia pode indicar que aquela pessoa surdo-muda, ela tem um prejuízo causado por essa falha biológica. Então, se ao tempo da ação ou da omissão, né, ele era capaz de entender o caráter ilícito do fato e se determinar de acordo com esse entendimento, ele é imputável, mesmo sendo surdo-mudo. Agora, se ao tempo da ação ou da omissão ele não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de agir de acordo com esse entendimento, ele pode ser considerado semi-imputável, que nós vamos falar sobre isso também. Agora, por fim, se ao tempo da ação ou omissão ele era inteiramente incapaz de entender a ilicitude do fato de agir de acordo com esse entendimento, ele vai ser considerado inimputável. E aí, quem vai dizer isso é a perícia médica no caso concreto, né? Nós temos alguns efeitos, tá? Da inimputabilidade. Efeitos da inimputabilidade, né? Para os menores de 18 anos, eles não vão, portanto, ter contra eles uma aplicação de uma pena. Eles sujeitam a uma legislação especial, não se sujeitam ao Código Penal. Eles vão se sujeitar lá ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que vocês vão estudar da disciplina de ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Os demais inimputáveis, depois eu falo sobre a questão da embriaguez, tá? Os demais inimputáveis que eu mencionei até agora, eles vão sim se submeter à justiça penal. Eles vão ser processados, vão ser julgados como qualquer pessoa, né? Mas eles não podem ser condenados. Porque se eles são inimputáveis, nós não temos um dos elementos do delito da teoria tripartida, que é o quê? Culpabilidade, não é isso? Então, eles não têm culpabilidade. Se eles são inimputáveis, eles não têm culpabilidade. A culpabilidade é um pressuposto para a aplicação da pena. Sem a imputabilidade, que é o elemento da culpabilidade, não pode ser imposta uma pena. E o que acontece, professor, então, com os inimputáveis? Que fica demonstrado dentro do processo que eles têm envolvimento com um fato típico e ilícito. Eles devem ser absolvidos. Professora, para que eles são processados, então? Pessoal, é uma coisa interessante que vocês vão estudar melhor em direito processual penal, mas eu vou explicar rapidamente aqui para vocês. Os inimputáveis, eles vão ser processados e julgados como qualquer pessoa, mas se ficar constatado dentro do processo, né, vai ter a perícia, né, para constatar se eles são realmente inimputáveis. A perícia constatou que são inimputáveis, por exemplo, uma doença mental à época da conduta. Então, eles devem ser absolvidos, mas não é uma absolvição em que eles não vão ter que não vai ser feito nada com essas pessoas, não. É uma sentença chamada sentença de absolvição imprópria. Por quê? Porque o réu nessas condições de inimputabilidade, ele é absolvido, mas contra ele é aplicada não uma pena, mas uma chamada medida de segurança, que o Código de Processo Penal impõe, ok? Impõe.
Então, ele é absolvido, mas tem uma medida de segurança. Exatamente. Ele não cumpre pena. Ele não pode ser nem condenado, ok? Porque não tem elemento de culpabilidade. Em direito penal, uma pessoa, quando é condenada, ela deve cumprir pena, ok? Quando ela não pode ser condenada, porque não tem culpabilidade, ela deve ser absolvida. Mas nesses casos aqui, né, tirando dos menores de 18 anos, que vão responder perante o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com essas outras pessoas, eles vão ser absolvidos, chamada absolvição imprópria, e contra eles vai ser aplicada uma medida de segurança, certo? Por quê, professora? Porque em relação aos inimputáveis, o juízo de culpabilidade que é necessário para que seja aplicada uma pena é substituído pelo chamado juízo de periculosidade, que é algo necessário para a medida de segurança, né? E aí o Código Penal presume de forma absoluta a periculosidade dos inimputáveis, né? Eu discordo muito disso. Como se eles fossem perigosos para o convívio em sociedade, e é uma presunção absoluta. O que eu discordo é que seja uma presunção absoluta, deveria ser relativa, né? E eles são considerados, presume-se que eles são perigosos para o convívio em sociedade, e aí é imposta a essas pessoas uma medida de segurança, já que não pode aplicar uma pena, né? Vocês vão estudar melhor isso em execução penal, em processo penal, enfim, tá? Temos ainda as situações em que a imputabilidade penal ela é diminuída ou restrita, certo? O artigo 26, parágrafo único, ele fala que a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação ou saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, aqui, o Código Penal não diz imputabilidade diminuída ou restrita. Ele chama de quê? Código Penal? Redução de pena. Essa redução de pena, que se refere a esse parágrafo único do artigo 26, é a chamada imputabilidade diminuída ou semi-imputabilidade, certo? Nós temos, portanto, aqui uma situação em que existe uma perturbação da saúde mental da pessoa, que é uma doença mental, né? Só que ela é mais suave do que aquela que causa a inimputabilidade que nós já vimos. Essa causa uma semi-imputabilidade. Na outra, a doença ela elimina totalmente a capacidade do agente de entender o caráter ilícito do fato e de agir de acordo com esse entendimento. Aqui não. Ela é mais suave, ela não elimina totalmente, ela só reduz por parte do agente essa capacidade de entender o caráter ilícito e de agir de acordo com esse entendimento, né? A diferença em razão à inimputabilidade total, né, é o grau. O agente tem diminuída a sua capacidade de entendimento, de autodeterminação, apenas diminuída. É presente, mas um grau menor, certo? E subsiste, né, a imputabilidade, permanece, existe, está presente a culpabilidade, só que de uma forma menor, reduzida. A reprovabilidade da conduta dessa pessoa é menor. Então, a lei determina uma redução de pena de 1 a 2 terços, e aí nós temos uma causa obrigatória de diminuição de pena, o juiz é obrigado a diminuir essa pena, ele só vai ter discricionariedade em relação ao percentual que essa pena vai ser diminuída, já que a lei permite que ela seja reduzida de 1 terço a 2 terços. O juiz tem discricionariedade para escolher entre 1 terço até 2 terços, mas que ele é obrigado a impor uma redução dentro desses limites legais. O montante da redução fica de acordo fica a critério do juiz, mas ele é obrigado a reduzir de 1 terço a 2 terços, certo? Então, aqui, como efeito, a semi-imputabilidade, aqui nós temos, subsiste a culpabilidade, o réu deve ser condenado
Aqui na semi-imputabilidade, diferente da inimputabilidade, aqui o réu ele deve ser condenado, mas como é uma pessoa com menor grau de censurabilidade, a pena dele vai ser obrigatoriamente reduzida de 1 a 2 terços. Então, o juiz condena, depois o juiz diminui a pena de 1 terço ou 2 terços, e aí, enfim. O que mais? Queria falar ainda com vocês, quero falar e vou falar a respeito ainda da questão da emoção e da paixão. O artigo 28 diz que a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal, ou seja, temos culpabilidade, tá? Nem a emoção, nem a paixão excluem a imputabilidade penal, né? A emoção causa uma perturbação transitória do equilíbrio psíquico, como o que, professora? Ira, o medo, a cólera, né? A ansiedade, o prazer erótico, a surpresa, a vergonha. A paixão já é algo mais intenso, né? Traz uma perturbação mais duradoura. Por exemplo, amor, inveja, ciúme, vingança, ódio, o fanatismo, né? Ambição, são considerados tipos de paixão para o direito penal, né? Como efeito, ainda que seja de uma elevadíssima intensidade, elas não excluem a imputabilidade penal, ou seja, permanece a culpabilidade, com exceção, né, via de regra isso, porque tem a possibilidade, professora, da emoção ou a paixão, por exemplo, ela excluir a imputabilidade penal? Sim, dependendo do grau, né? Não basta que ela seja intensa, tá? E aí deve ser feita uma perícia com um profissional para diagnosticar isso. Pode ser que aquela emoção, aquela paixão gere um estado patológico. Aí já deixa de ser uma mera emoção e paixão e vai passar a ser uma doença, né? E aí é uma doença mental. Aí, sendo doença mental, dependendo do grau, como nós já vimos, pode trazer, sim, a inimputabilidade. Mas, via de regra, então, portanto, paixão e emoção, elas não excluem a imputabilidade penal. Agora, se chegar a virar doença mental, aí sim a doença mental pode, dependendo do grau, né, pode trazer a inimputabilidade, né, se for algo patológico. O artigo 65, se vocês quiserem dar uma olhada, o artigo 65, inciso 3, a linha C, parte finalzinha, ele diz, do Código Penal, diz que se o crime foi cometido sob a influência de violenta emoção provocada por um ato injusto da vítima, a pena poderá ser atenuada, tá? Nós vamos estudar isso em Direito Penal 2, essas atenuantes, né? Assim como nós temos, por exemplo, no crime de homicídio, no crime de lesões corporais, a figura do privilégio, que é uma causa especial de diminuição de pena, quando o crime é cometido também sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, nós teremos também uma pena menor. Então, lembrem-se, emoção e paixão não exclui a imputabilidade. Coloquei para vocês aí um esquemazinho, né? Portanto, emoção e paixão, quando normal, existe a imputabilidade, mas não está presente, pode estar presente alguma atenuante, né, nesse sentido. E a emoção ou paixão, ela pode ser patológica. E aí, ela pode gerar inimputabilidade, né, dependendo do grau, se o agente é inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato de determinar-se de acordo com esse entendimento, ele vai ser considerado inimputável por causa da doença mental. E pode ser semi-imputável também, e, enfim. A embriaguez é outro que eu quero comentar com vocês agora, em relação à embriaguez. O Código Penal, no artigo 28, ele diz: não excluem a imputabilidade penal. No inciso 2, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos, como drogas, né, por exemplo. E aí o parágrafo 1º diz: é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato,
ou de determinar-se, perdão, de acordo com esse entendimento. E o parágrafo 2º diz que a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior não possuir ao tempo da ação ou da omissão plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Eu vou grifar aqui alguns trechos para vocês verem uma coisa, ó. Embriaguez não exclui a imputabilidade penal, ou seja, estará presente a culpabilidade, né? Não exclui a imputabilidade penal. A embriaguez, seja ela voluntária ou seja ela culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos como drogas. Agora, o parágrafo 1º diz é isento de pena, ou seja, é inimputável o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou de força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Cuidado que aqui no parágrafo 2º nós já temos outra situação. Aqui no parágrafo 2º a pena pode ser reduzida de 1 terço a 2 terços. Não é inimputabilidade. Aqui é se o agente também, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade, né? Que não diz que ele era inteiramente incapaz, não. Diz que ele não possuía a plena capacidade, ou seja, ele não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, olha só. O efeito da embriaguez no organismo humano, ele traz, né, pode trazer algumas consequências, né, e que ela pode eliminar, inclusive, a consciência, né, da pessoa. Então, exemplo, aí pode ter o éter, morfina, não só o álcool, né, qualquer substância entorpecente, certo? E aí, no caso, vai ser analisado por meio de perícia, beleza? Aqui nós não estamos falando da embriaguez patológica, eu coloquei essa observação no final. A embriaguez patológica é considerada também doença mental, certo? Então, se aplica, no caso da embriaguez patológica, o ébrio, né? Ele é considerado inimputável ou semi-imputável, vai depender do laudo pericial, vai depender do grau dessa doença mental, certo? Então, o ébrio, né, aquela pessoa que é alcoólatra, ela não entra aqui nesse inciso 2 do artigo 28. No caso, é patológico, então é doença, então o alcoolismo, ele faz com que a pessoa se torne semi-imputável ou imputável, mas por doença mental, ok? Por doença mental e não por embriaguez. E nós temos a chamada embriaguez voluntária, é aquela que o indivíduo ingere a bebida com a intenção de se embriagar, né? Ele não quer praticar infrações penais, ele quer beber e quer se embriagar. E tem embriaguez culposa, que é quando a vontade do agente é só de beber, como a gente diz, beber socialmente, não de se embriagar. Aí só que exagera e acaba ficando embriagado. Essa é a chamada embriaguez culposa. A embriaguez pré-ordenada ou dolosa já é outra coisa, certo? A embriaguez pré-ordenada ou dolosa, o sujeito de propósito se embriaga para cometer uma infração penal. Ele bebe para criar coragem de praticar aquele delito. Então, ele já bebe, antes de se embriagar, ele já tem a vontade de praticar o delito e bebe só para criar mais coragem. Então, a embriaguez pré-ordenada, ela não exclui a imputabilidade penal. Pelo contrário, a pena dele vai ser aumentada, porque a embriaguez pré-ordenada é considerada um agravante genérica, ok? A pena dele vai ser maior, estudaremos essa agravante também em Direito Penal 2. Agora, a embriaguez voluntária e culposa, elas não excluem a imputabilidade penal
sejam completas ou incompletas. Também não, professora. Também não. Por quê, professora? Lê aqui de novo, olha, o caput não exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa, seja por água ou substância de efeitos análogos. Não exclui a imputabilidade, ou seja, persiste a existência da culpabilidade. Agora, no caso da embriaguez acidental ou fortuita, nós temos aqui um caso fortuito ou de força maior. O que é o caso fortuito? O indivíduo não percebe que está sendo, que está ingerindo álcool ou que estão introduzindo no seu organismo alguma substância de efeito análogo, né? Então, por exemplo, mora, tá numa determinada, tá fazendo um determinado tratamento com um determinado tipo de remédio que potencializou o efeito de um copinho de vinho que ele tomou e aí ficou totalmente embriagado, né? Tem um exemplo muito engraçado que eu acho que é o do sujeito que vai visitar um local que faz vinho e que por acidente cai dentro de um alambique, dentro do que faz vinho, que faz bebida alcoólica, que cai dentro do alambique, e começa a se afogar, ingerir bebida, e aí sai de lá embriagado, sem querer, seria uma embriaguez um caso fortuito. Eu acho esse exemplo da doutrina muito engraçado. Mas, enfim, é isso que aquela pessoa... enfim, na força maior, o sujeito ele é obrigado a beber. Ou então, por questões profissionais, precisa permanecer num determinado local que tem substância ou efeitos análogos. Por exemplo, o agente é amarrado, lembra do trote, daquelas histórias do trote, quando entra na faculdade com os calouros? Então, o sujeito pode ser amarrado e injeta no sangue dele uma determinada quantidade de álcool, né? Amarra a pessoa, obriga a pessoa a beber, é chamada e fica embriagado, é uma embriaguez por força maior. A pessoa que trabalha numa destilaria de cachaça e cai num tonel cheio da bebida também, foi força maior. Então, olha só, se a embriaguez for completa, acidental ou fortuita, tá? Acidental ou fortuita. Se ela for completa, fazendo com que o sujeito, ao tempo da conduta, fique inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de agir de acordo com esse entendimento, aplicamos o parágrafo 1º. Exclui a imputabilidade penal. O agente fica inimputável, tá? É considerado inimputável ao tempo da conduta. Agora, se a embriaguez acidental ou fortuita for incompleta, ou seja, o agente perdeu parte da sua capacidade de entender o que estava fazendo, de agir de acordo com esse entendimento no momento da conduta, isso foi apenas reduzido em virtude da embriaguez acidental ou fortuita. Então, nós temos a embriaguez acidental ou fortuita incompleta. E aí, não vai se tornar inimputável, vai autorizar a diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Então, equivale aqui a uma situação de semi-imputabilidade, né? Parágrafo 2º desse artigo 28, certo? Então, nós temos isso em questão da embriaguez. Coloquei um quadro aqui para vocês, para ficar mais fácil, né? Sobre a embriaguez, a não acidental, ela é voluntária ou culposa, seja completa, seja incompleta, ela não exclui a imputabilidade. Se ela for embriaguez acidental ou fortuita, vai depender. Se ela foi completa, exclui a imputabilidade, o sujeito se torna inimputável. Agora, se ela é incompleta, não exclui, vai só reduzir a pena, equivale à semi-imputabilidade. Se é uma embriaguez patológica, equivale à doença mental, né? E aí, dependendo do grau dessa doença mental, ele vai ser considerado inimputável, semi-imputável, mas em virtude da doença mental e não da embriaguez. E a embriaguez pré-ordenada não exclui a imputabilidade e ainda agrava a pena. Pessoal, é importante vocês leiam a doutrina a respeito desses temas, ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição.